Bom, pessoal, a gente está aqui na noite de hoje, aqui no Espaço Coletivo Verde América, é um ciclo de debates, de mesa redonda. E a palavra é essa, é redonda, porque a gente converge em ideias, discute, polemiza, né? Sobre temas candentes da sociedade, né? Há 15 dias atrás foi a Semana do Meio Ambiente, e hoje a gente vai estar falando da igualdade de direitos. Igualdade, só isso. As maiorias oprimidas, né? As maiorias oprimidas é uma ironia, porque a gente que estuda um pouco os anos 60, né? Os movimentos feministas, pacifistas, né? Anti-guerra, falava de minorias. Minorias, né? A gente já sabe que existe mais mulher que homem. Já aí já não é minoria, né? Aí está a questão das etnias, de gênero, de raça, se a gente pode utilizar essa palavra aí ainda, né? No Brasil, negros já são maioria, né? Aí LGBTs, QI+, indígenas, né? Que já estão na nossa sociedade, não somente nas aldeias, né? A gente tem essa ideia indígena da aldeia. E povos menores, como os ciganos, mas que também passaram por grandes perrengues, né? Como a gente viu nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, né? Judeus, ciganos, negros, LGBTs, né? Então, são oprimidos. Mas a ideia é ver que esses oprimidos são maioria, né? Não tem nada de minoria oprimida, né? Então, aqui a gente está na mesa, está chegando mais gente, né? Tem a Tayana Miller, né? Que é mulher trabalhadora, professora, militante feminista e militante dentro da sua categoria de servidores municipais de Praia Grande. Babá Leandro, né? De cultos de matriz africana, candomblé, ele já vai apresentar o seu trabalho espiritual, né? A Fran, México 70, Flor do México, né? E também ela coordena a economia solidária lá em São Vicente, né? Ela vai explicar um pouco o trabalho. O Jeffer Pinheiro, LGBTQI+, ele é da setorial aqui no PSOL, LGBTQI+, e da igualdade racial, né? E outros que estão chegando aqui. Então a gente vai convidar primeiro o Babá Leandro, né, para dar uma palavra nesses tempos que a gente está correndo no Brasil, que parece que a gente está voltando à Idade Média, né, Babá? Não é fácil, né? Não é fácil. É meio contraditório algumas coisas, mas devemos, né, empenhar e trazer a modificação para o nosso dia a dia, né? Não é fácil, né? Sou o Babá Leandro de Oxalá, ministro religioso do Lei Axé Laquetu de Oxalá, né? Aqui na nossa cidade, né? De Praia Grande. E a gente hoje vem revivendo e vivendo essa modificação, né? De matrizes africana, povos de terreiro, aonde também faz essa junção indígena, né? Porque tudo tem uma junção ali, né? E hoje em dia não é muito fácil, né? A gente vê as grandes intolerâncias imperando, a gente vê que as portas não se abrem e a gente tem que fazer alguma diferença para a gente buscar esse contexto dentro desse segmento para que as coisas venham fluir, né? E tentar influenciar da melhor maneira possível, né? A gente vê hoje, né? A gente de matriz africana, às vezes existe aquela discriminação que a gente se pergunta qual o motivo, né? Porque, assim, eu acho que religião, já disse, né? Religue. E são diversas religiões. Mas você pode analisar, quando a gente pega esse contexto candomblé, ela é bem massacrada, né? Às vezes a gente se pergunta qual o motivo, por quê, né? A gente não é respeitado, qual o motivo que as pessoas olham para a gente diferente, por que essa intolerância religiosa? Porque essa intolerância religiosa hoje ela impera sobre as nossas casas de axé, né? E é os caminhos que a gente segue. Olha que diferença, né? Não criticando nenhuma religião. A gente vê, o evangélico passa por mim com a Bíblia e ele fala assim para mim: olha, Deus tem um propósito na sua vida. E eu falo: graças a Deus. Você aceita um folhetim? Eu falei: com certeza, porque Deus é um caminho só, né?
porque ele é meu irmão, então eu tenho que abraçar ele junto. Mas quando eu passo por eles, eles batem o pé no chão, eles olham de olho arregalado, como se diz: ai, esse rapaz não é uma coisa boa. Imagine, né? Sou um pai de família, tenho quatro filhos, são todos dentro da matriz africana. Como vai ficar a cabeça deles, eles vendo essa atitude de um ser humano que eu tenho como meu irmão, mas tem a diversalidade de ele não cultuar o mesmo segmento que eu cultuo. Em um país que se diz ser laico, e a gente vê que as dificuldades imperam sobre as religiões. Aí eu faço uma pergunta: como modificar esse caminho dessas intolerâncias? Imagine eu, né? Sou negro também, negro candomblé. As pessoas devem ter um preconceito a mais, né? Hoje em dia a gente vê que o branco se juntou ao candomblé brasileiro, né? Que hoje a gente vê em diversos lugares os brancos junto nas rodas de matriz africana, nos cultos, né? Cultuando a mesma energia que antigamente os antepassados era negro, né? Aí a gente faz uma pergunta assim, a gente deixa no ar. Como é que a gente vai fazer essa junção para a gente acabar com essa intolerância religiosa e essa intolerância de achar que o negro ele não pode ter vaga e nem espaço em nenhum lugar? Como seria isso, né? Como ficaria essa pergunta na cabeça dos nossos jovens, na cabeça dos meus filhos, que não têm mais de 11 anos, né? Por eles chegar em alguns espaços públicos e ser questionado: aí, qual a sua religião? Eu sou do candomblé. Já fica uma coisa assim, imagine. Você é caixa de supermercado, eu venho passar a minha compra e eu tô com um chapeuzinho desse, né? Que a gente chama de equeté, outros chama de quipá. Você já olha diferente, né? Mas se o padre anda com aquele negocinho que os bispos andam, você acha normal. Qual a diferença, né? Então a gente vê que hoje precisa modificar a forma de pensar, precisa conscientizar cada vez mais que a intolerância ela não pode imperar em lugar nenhum, né? Nem nas escolas, nem nos departamentos público e privado, que a gente vê isso em diversos locais, né? Não é muito difícil a gente conviver e viver com essas intolerâncias, né? Ainda mais quando a gente é negro, né? As pessoas procuram pegar um deixa ali para discriminar a gente após as nossas falas. Então, eu digo assim para as pessoas, a gente precisa analisar mais, se conscientizar que tem que existir a diferença, né? De como falar, como tratar e entender que todo mundo é ser humano. Eu acho que falta esse ser humano. O ser humano falta hoje no meio da nossa sociedade para poder a gente conseguir fazer essa junção de religiões, né? Ficar melhor. Porque o pastor senta com o padre, com o budista, né? Mas quando coloca um pai de santo ali, um sacerdote, dá choque, né? Mas qual a diferença? Por que esse choque? Esse choque não deve existir, porque todo mundo tem um segmento, mas no resumo desse segmento, o Deus, o Criador. Então essa é a única palavra. Então, eu entendo que a discriminação ela só vai deixar de existir quando a gente entender, cada um de nós, que a partir do momento que eu prego isso, que eu vivencio isso, o que o meu amigo, o que o meu irmão vivencia, faz bem a ele.
né? Então, eu acho que falta um pouco de maturidade, né? Para que a gente possa nos entender, entender que religião se discute, se entende, no resumo final, salvamento é o mesmo. Porque ninguém cultua nada que não seja viável e que faz bem a si, né? Então, assim, eu sou católico, passei pela igreja, fiz a primeira comunhão, fui batizado, passei por tudo isso. E hoje eu sou do candomblé. Então, quer dizer que isso não me deixa afastado do catolicismo, né? Eu sempre vou à igreja, eu sempre levo meus filhos à igreja. Então, uma junção. Então, preconceito não pode existir nesse caminho que a gente tenta trilhar, né? E eu tenho uma mania de falar, quem quiser um mundo melhor, que faça o seu. E falta essa forma de pensar dentro dos nossos povos, né? Porque quando a gente quer um mundo melhor, para a gente fazer o da gente, eu não posso criticar você. E assim, às vezes eu coloco uma crítica aonde não tem uma sabedoria da parte, né? Criticar é o fácil. A gente tem que saber. Então, essas identificações, a gente tem que se conscientizar e buscar uma mudança melhor, entender o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, e buscar fazer o bem sem olhar a quem. Porque, às vezes, o ser humano, ele fala um algo da boca para fora, mas ele não segue aquele algo que ele prega. Então, acho que isso tem que se caracterizar. O que ele fala, atitude diz quem você é. Então, tenha atitude, não fale. Busque o melhor. Faça o bem, sem olhar a quem, com atitudes que venha modificar e conscientizar o seu próximo. Jeff, do Taiwan. Fala bem rápido. Eu sei que o Jeff, inclusive, é da mesma religião e vai falar pelo LGBT, né? E negros, mas eu acho que você sentiu alguma coisa também, faz parte do mesmo culto, né? Eu tenho tanto menos de tempo de estrada, um tanto menos de tempo na luta, e minhas percepções em geral foram um tanto tardias. Mas com o tempo eu vim perceber que também tem um pouco de lugar do que você sai. Às vezes é mais complicado você ser pobre e perceber o quanto você é pobre, por mais que você nunca tenha passado fome. Você perde conteúdo, você perde tempo com algumas coisas que não deveria. E hoje é o que me motiva muito, que as coisas sejam mais simples, que a gente possa ter uma intersecção. A luta de um LGBT é particular dele, a dor é dele, mas às vezes a busca de direito é igual a de um culto religioso, é igual a uma busca por direitos, direito trabalhista, é muito mais a questão de olhar para a pluralidade e ver que as coisas são muito mais comuns, perceber que algumas coisas que nós buscamos que parecem tão específicas, ainda assim são uma luta coletiva. Aquela máxima, quando o direito de outro é violado, também é um atentado contra o meu direito. Queria agradecer o convite. Toda vez que eu recebo um convite assim, eu fico muito feliz, porque é um espaço de diálogo e é um espaço de denúncia também. Então, eu tenho feito esse papel de estar denunciando a condição de vários servidores públicos aqui na Praia Grande, né? Então, já faz um tempo, eu sou professora da rede, sou arte educadora, professora de arte, sou P3 aqui, e tenho participado da luta sindical no município por direitos. Como mulher, a gente percebe que os direitos, então, como na classe, na profissão professor, majoritariamente são mulheres, a gente percebe que o direito, então, é mais difícil ainda, a precarização do trabalho é mais difícil para a classe feminina, né, para as mulheres. Justamente, falando nessa questão dos professores, hoje a gente tem uma luta que é reconhecer as professoras da primeiríssima infância como professoras. Elas precisam estar enquadradas no magistério. Nosso município não reconhece elas como professoras, né? Isso é uma luta que a gente já tem deputado, que tem
feito audiências aqui, tem trazido debate. Inclusive, né, esses debates geraram um estopim, que foi essa greve dos servidores, que foi, né, amplamente divulgado e encorajou, né, as pessoas a saírem dessa cultura de medo dentro dos setores de trabalho e ir para a rua lutar por melhores condições de trabalho. E a gente percebe que quando a gente fala do trabalho, né, de todos os servidores, e quando a gente está na luta sindical, por exemplo, a dificuldade que as mulheres têm de se organizar e de ocupar esses espaços. Justamente porque a mulher que trabalha, ela ainda trabalha dentro de casa. Se ela tem alguma pessoa doente, um pai, um idoso, ela ainda tem que cuidar dessa pessoa, né? Tem que cuidar do filho. Então, a realidade dessas mulheres na luta sindical é muito difícil você conseguir uma mulher que continue, que permaneça nesse trabalho, né? Então, todos esses espaços, né, que eu posso estar participando, eu acabo aceitando o convite para trazer essa denúncia. Sou servidora aqui desde 2011, né? A primeira tarefa que eu desempenhei aqui com uma galera aí, que foi o Fórum em Defesa das Aposentadorias. Em 2019, a gente teve uma reforma da Previdência. A gente já tem ouvido, né, também que querem refazer, né, fazer uma nova reforma para precarizar ainda mais. E quando a gente fala da reforma da Previdência, do que ela foi, que muita gente não sabe, porque a gente está na ativa e nunca espera que vai morrer ou que vai acontecer alguma coisa com a gente. Mas atacou enormemente e muito mais as mulheres, porque quando a gente fala de pensão por morte, a maioria das mulheres, elas deixam de trabalhar para cuidar dos filhos em casa, e aí o mantenedor da casa é o marido, e quando ele morre vai ser 50% da pensão. Então, ou seja, a renda daquela mulher vai despencar. E muitas vezes essa mulher, quando ela sai do trabalho para cuidar dos filhos, quando ela volta, o currículo dela está muito desatualizado, muito defasado. Vai voltar 10 anos depois no trabalho, como que ela vai conseguir ser recontratada? Ela vai mostrar ali o currículo dela. O último trabalho foi há 10 anos. Você tem filho pequeno? Não quero. É tudo não quero, né? Você tem um filho pequeno e seu filho é especial? Não dá, sabe? Então, a gente percebe que essa dificuldade para a mulher, né, o desafio é sempre maior. A gente vê, assim, um ataque muito grande, né? Tem essa pele aí do estupro, de fazer com que as meninas, né? Saiu uma pesquisa agora que a gente tem aí a maior parte de violência com meninas até 9 anos, e uma porcentagem é de negligência, seguido de violência sexual. E a gente tem um PL aí que quer fazer com que as nossas crianças tenham esse filho e tudo mais. Então, a gente vê que, né, essa questão para as mulheres, esse recorte, né, é sempre mais, na classe trabalhadora, né, é sempre mais tenso para a gente. E agora, né, a gente aqui teve a reforma em 2021, a reforma da Previdência para a gente. Nós, mulheres, ganhamos mais 7 anos, né? Enquanto os homens ganharam 5 anos a mais. A gente ela foi punido com mais 2 anos de serviço, Renativa. Ou seja, cada vez mais distante ali da aposentadoria. A gente vê aí os planos do governo de, vamos melhorar a questão do trabalho, mas assim, não existe um esforço para garantir que os trabalhadores envelheçam com qualidade, né? A gente precisa de um país que proteja os seus idosos e as suas idosas, né? A gente vê também que na mesma pesquisa aí das meninas, né, de 9 anos, em segundo, né, já vem seguido com a negligência e o abandono dos idosos, de 70, 90 anos. Então, ou seja, as pessoas precisam se aposentar e ter dignidade na aposentadoria. Então, eu fiz parte deste fórum em defesa das aposentadorias. Depois, agora, eu estou na pauta dos professores, porque eu sou professora, eu sou enquadrada, eu tenho reconhecimento do magistério, mas sou solidária às outras mulheres, né, que não estão enquadradas, então eu acabo aderindo, né, e participando da luta delas. Mas eu já sou enquadrada no magistério, né? Para vocês entenderem o que é estar enquadrado no magistério, significa receber o piso salarial, que é de 4.400, o que
na prática é R$ 22,00 por hora. O nosso município não quer e se recusa a pagar R$ 22,00 por hora a essas profissionais que atuam nas creches, né, na primeiríssima infância. E majoritariamente são mulheres. Então, isso assim, é uma cadeia de violência, né? Porque aí você vai ter a mulher que mesmo trabalhando, ela ainda depende do parceiro, porque o salário dela não dá para pagar todas as contas, né, e toda a demanda da casa. E a gente teve um avanço com a nossa greve, que a gente conseguiu expandir um direito de abonadas, por exemplo, a todos aos servidores. Isso, ao meu ver, foi uma conquista, porque a gente teve uma reforma administrativa do ex-governador Dória, João Dória, que retirou esse direito, e aqui no município a gente conseguiu ampliar. E a gente sabe que a nossa prefeita vive flertando aí com o governador do estado, então, para retirar um direito que já está funcionando no estado, né, a reforma administrativa, para trazer para cá é muito fácil. Então, tem que ter uma resistência da classe trabalhadora. Precisa, né? E a gente viu que bonito foi nessa greve também, majoritariamente, as mulheres que foram para o enfrentamento. Você via muitos homens, mas você observava que tinha muitas mulheres, justamente, né, para conseguir ampliar os seus direitos e justamente mostrar sua indignação por essa cultura de assédio que a gente tem aqui nos postos de trabalho, né? Toda esta opressão, não uma opressão só aqui, né? Mas a opressão aí da sociedade, né? De todas as políticas que acontecem até no Senado, né? De tudo. Então, isso fez com que as mulheres se organizassem. E assim, é isso, né? Vou encerrar, vou deixar vocês fazerem as perguntas. E só falar que esse espaço aqui é um espaço muito importante, que a esquerda ela precisa ocupar as ruas, né? A gente sabe que a extrema-direita, ela ocupa muito as redes sociais, né? Tem os robôs, tem uma porção de coisa. Mas eles também pegaram gosto pelas ruas, que era o espaço da esquerda. Então, a gente precisa voltar a ocupar esses espaços. Eu falo que eu gosto de estar aqui, ao vivo, né? Que online eu tenho uma certa dificuldade, né? Quando fala assim, vamos lutar contra o PL e tal, faça aqui o abaixo-assinado, tudo virtual. Eu falo, não, gente, a gente tem que ir na rua, tem que dialogar com quem vai ser punido, né? Quando tem uma votação da reforma da Previdência, por exemplo, um projeto, as pessoas precisam entender, porque muitas vezes a gente vê a nossa própria classe, a classe trabalhadora, né, que somos todos da classe trabalhadora, defendendo algo que é contra eles. Mas por quê? Porque não tem o conhecimento, é a questão da ignorância, né, do preconceito, da falta de conhecimento. Então, a gente que acaba tendo mais esses espaços de diálogo, de conversar, de participar ali de uma roda, que a gente possa, né, multiplicar esse conhecimento, que a gente possa trabalhar aí a conscientização de classe, né, dessas pessoas, porque somos nós que vamos defender, né? Somos nós que vamos sofrer na pele, que vamos sangrar, é sempre a classe trabalhadora. E quando a gente fala em classe trabalhadora, a gente ainda tem a questão das mulheres, que é sempre, né, para a gente a faca é mais afiada. Então, é de extrema importância estar aqui, estarmos todos juntos, nos reunindo, e que a gente possa dialogar em outros espaços também, tanto no espaço virtual quanto no espaço físico, né? Estamos aí. Inclusive, antes de passar para a Fran, porque tem muita gente que vai ver o vídeo, né, que estão assistindo nós, a gente está em Praia Grande, tá? Em Praia Grande a gente teve uma greve dos servidores, gente, nunca vista, foi notícia Histórica. nacional, foi histórica. E isso até me entusiasmou, que a Tayon falou, foi assim mesmo. Era todo mundo na rua, nas estradas, Giovana para cá, nas estradas, e... Puxa uma cadeira, Giovana, vem. E é como ela falou, até arrepia, que tinha dia que era 7 horas na estrada. E eram mulheres, a maioria eram mulheres e jovens, e você via que aquele medo que havia em Praia Grande, que vai ser perseguido, porque isso não pode, parece que a gente está na Idade Média, de repente se sentia, foi muito revolucionário isso, aquele sentimento de liberação, as pessoas faziam bloco, quem não teve lá,
na beira da estrada, começaram levando os tambor, parecia um carnaval, parecia correndo do carnaval, ia para lá, ia para cá, trombeta, aí começaram a trazer sax também, foi uma festa. E a gente via que as mulheres, realmente, como a Tayon falou, era visível como era importante, e muitas mulheres jovens, né? Professoras, servidores de todas as categorias, mas haviam bastante. Bom, mas a gente vai ter o debate já. Agora a Fran, como a gente falou no começo, né? Agora chegou a Giovana também. A Fran da Flor do México, né? Da Economia Solidária de São Vicente. Vai contar um pouco da experiência dela lá como mulher, né? E como trabalhadora, né? Sim, sim. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer ao Jasper a oportunidade de estar aqui nessa mesa assim tão rica, né? Rica de experiência, rica de saberes. E cada vez que a gente participa de um debate desse, a gente sai mais rica ainda, né? Que a gente traz a nossa experiência e leva outras experiências mais, né? Eu quero parabenizar a Thay, né? A professora jovem. Eu sou apaixonada pela classe dos professores, porque assim, se não fosse um professor, o que seria de outro profissional? Não existe qualquer outro profissional se não houvesse professores. Então, eu penso assim: por que esses professores não são remunerados da forma que merecem? Né? Assim é até triste a gente pensar assim. Eu, particularmente, se eu tivesse condições, eu daria o melhor salário para o professor. Porque se não é um professor, não existe um médico. Se não é um professor, não existe um advogado. E por que que as outras profissões têm tanto valor e a profissão primária para fazer as secundárias não tem valor? É um país desigual mesmo, né? E para o Babá aqui, nossa, parabéns, Babá, porque assim, a gente sabe da dificuldade que vocês têm dentro da religião matrizes africana. A gente sabe também, né, eu sei o valor que tem todo o conhecimento e a cultura de vocês. Quiseras eu ter o conhecimento que vocês têm. Eu não posso dizer que eu vou um dia chegar lá, mas eu estou aprendendo a cada dia. Hoje pode ter certeza que eu aprendi mais um pouquinho. E o que me chamou a atenção na sua fala foi você falar assim: por que que um padre e um pastor sentam junto, conversam junto, um bispo, e por que não chama um líder religioso de matrizes africanas? Qual é a diferença se o Deus é o mesmo? A diferença é que você chama o Deus de... Como é o nome de... Dono do mar. E eu chamo Deus de Deus. E o outro chama... E o budista chama Deus de outro nome. Mas o Deus é o mesmo. E a gente sabe que toda essa cultura se encontra no único Deus que é o Criador. Sim, sim. Né? Mas olha, vamos continuar lutando. E eu tenho certeza que um dia a gente chega lá. Pode ser que a gente não veja, mas assim, ó, aquela criança maravilhosa ali vai ver, né? Essa é um dia um líder religioso de matrizes africana sentar junto com o pastor, com o padre, com o bispo, até com todos, né? Porque todos nós somos iguais, né? Independente da cor, da pele, da raça, né? Todos nós somos iguais e quando a gente morrer vai tudo para o mesmo lugar, né? E o Jeffer também, Jeffer. Eu quero parabenizar e posso lhe dizer uma coisa. Eu sou fundadora da Associação Flor do México. Varela está ali, ó, meu assistente social, Claudinha também. E eles trabalham com a Flor do México já há quase ou mais de 10 anos. E eu posso dizer, e eles estão ali, que não me deixa mentir, né? A gente forma multiplicadores lá. São crianças que, quando chega a 10 anos, não querem mais ser criança. Então, eles vão cuidando da organização das festas na rua, junto com a gente, né? Nossos assistentes sociais arrumando ali, ajudando a gente. E lá, nosso melhor líder, assim, até virou assim, em dois, assim, muito rápido, nosso líder de equipe, um homem gay e de matrizes africanas,
mas assim, de uma qualidade de trabalho que até o Varela ficou de queixo caído. Como uma criança, um rapazinho de 14 anos, tem tanta responsabilidade para liderar, para articular, para fazer tudo, a gente ficou encantada com isso. Mas ninguém reconhece, né? O pessoal do LGBT, eles são empreendedores, eles são trabalhadores, eles são pessoas como nós. Mas as pessoas faz questão de virar a cara, faz questão de xingar, faz questão de humilhar. Eu digo tudo isso porque, assim, quando eu tenho um líder dentro da minha equipe que é gay. Então, eu preciso saber o que ele passa, que é para eu defendê-lo nos lugares que eu ando. Então, eu participei muito de baladas LGBT. Para poder você entender e sentir, você tem que estar passando pela mesma coisa, não é verdade? E é por isso que eu falo. Gente, é assim, é um mundo maravilhoso. Eu, particularmente, assim, cada dia que passa eu fico mais encantada, porque eu procuro, assim, o que tem de diferente aqui? Nada. Todo mundo é igual. Só porque ele decidiu ter uma opção sexual diferente da minha, mas todos nós somos diferentes. Se todos nós fôssemos igual, que graça tinha, né? Então, pessoal, assim, eu quero parabenizar todos vocês, né? E dizer que aprendi muito aqui. E dentro da economia solidária, a gente trabalha com todos os gêneros, com todo mundo. Dentro da minha equipe tem todas as diversidades que vocês possam imaginar. E o que seria, se a Flor do México não tivesse tudo isso, não seria Flor do México, né? Mas a gente também sofre com isso. Sou uma mulher preta, pobre e periférica. E para variar, ainda cuido dos mais oprimidos que eu. Pessoas em situação de rua e pessoas do sistema penitenciário. Então, vocês já viram, né? A diversidade é grande, a luta é grande, mas assim, a gente se fortalece quando chega num espaço desse, que a gente tem a oportunidade de falar, de se expressar, de se fortalecer com as falas dos colegas, né? E sair daqui assim mais rica do que entrei. Então, meu muito obrigada, né, pela oportunidade. E eu acho que nós temos que fazer do jeito que a Thay falou. Vamos para a rua. A gente não pode desistir. Lá em São Vicente, a gente trava uma grande batalha, porque eu luto por tudo isso. Não só eu, como todas as classes aqui também. Mas São Vicente teve uma vitória, não sei se aqui em Praia Grande está acontecendo também. O prefeito assinou a lei do Conselho LGBT. Então, eu fui comemorar junto com todo mundo, porque assim, né, depois de tantos anos, né, e agora nós estamos no enfrentamento. As pessoas lá em São Vicente tem muito LGBT que é empreendedor. Então, nós já teve uma primeira feira de empreendedorismo LGBT. Agora nós estamos construindo outra. Sexta-feira agora, né? Nós vamos, dia 28, nós vamos fazer essa feira LGBT e vamos para cima, vamos para a rua, vamos enfrentar, vamos dar a cara para bater mesmo, porque assim, não precisava ter uma lei para fazer isso, gente. Precisava que todo mundo tivesse consciência e entendesse que todo mundo é igual. Do jeito que eu sou uma mulher, que eu quero empreender, uma pessoa que é LGBT também quer empreender, porque sabe empreender, porque precisa trabalhar. O comércio normal dificilmente dá um emprego para uma pessoa LGBT, porque as críticas, né, as humilhações, então é muito complicado. Então, é uma forma, e é um advogado lá em São Vicente, que também é LGBT, e também do candomblé, né, ele está fortalecendo essa luta. E graças a Deus, porque ele é da lei, né? Ele entende da lei. Então, ele vai ali na frente e a gente fala, vamos juntos. Então, essa é a minha contribuição da noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje conosco.
Bom, gente, aqui chegou agora a Giovana e está chegando a Samanta também, do Culto Afro, e o Luiz Fernando mandou mensagem. A Giovana Nabeiro, né, vem de Manaus, né? Ela é militante feminista aqui na cidade, para ele importantíssima, né? E vai contar a sua experiência, né? Boa noite, gente. Esse ano é muito importante, né, para a gente se organizar enquanto coletivos sociais e para a gente principalmente pensar na nossa realidade aqui na cidade, o que a gente precisa ou não conquistar para esses grupos, né? Eu tô aqui faz 10 anos, mas na militância eu tô mais conhecendo o pessoal faz uns 4 anos desde do último ano eleitoral, né, quando eu conheci o Jasper, e eu pude conhecer melhor a organização da cidade. O que você falou sobre ter um conselho LGBT é muito importante. E aqui em Praia Grande, assim como Santos, eu também tive oportunidade de conversar com algumas pessoas de lá, a gente tem alguns conselhos. Mas o que acontece é que esses conselhos, eles são formados por pessoas que já são envolvidas com políticos da cidade, com vereador, e acaba que esse mesmo grupo político que comanda a cidade há vários anos ocupa esses conselhos. E aí a periferia, as pessoas, né, a população em geral, mais a sociedade civil, né, não tão envolvida politicamente, acaba ficando de fora dessa discussão. E é justamente a parcela da população que vai mostrar pra gente quais são as demandas reais. Eu estive no evento que teve, acho que faz mais ou menos um mês, de matrizes africanas. Foi muito legal, lá no Palácio das Artes. Você chegou aí? Se eu não me engano, dia 20, 21 ou 23, foi isso. Que É, foi uma sexta-feira, a Noite da foi. Resistência. Isso, você foi? Sim. Ah, sim. que legal, eu estava lá. Então, eventos como esse são muito importantes. Mas, por exemplo, a minha amiga que está chegando, a Samantha, ela não sabia que ia ter. Então, existe alguma divulgação, mas eu acho que o ideal é que funcionasse esses conselhos, comitês da cidade, que eles funcionassem como uma lista dos coletivos que existem, ou no caso das religiões de matriz africana, dos terreiros, que pudessem notificar as pessoas para ter uma participação popular maior. E isso também se estende para a comunidade LGBT aqui, porque um tema muito forte entre a militância, que não participa muitas vezes da parada que tem aqui em Praia Grande, é que ela é articulada por algumas pessoas que nem sempre estão em sintonia com alguns dos movimentos LGBTs daqui. Então, esse é um ponto muito forte, para além de todos os preconceitos que a gente sabe que existem, né, em todas as cidades, mas aqui em Praia Grande a gente precisa sim estar na rua, e não só em momentos específicos, mas organizados em coletivos, fazendo as nossas atividades e prestando atenção no que acontece dentro dessa estrutura onde tem tomadas de decisões, porque os conselhos elaboram propostas, né, levam ao poder público. Então, é uma ferramenta que a gente tem, além disso daqui, né, que é o debate, que é conversar, mas é uma ferramenta que a gente tem. E é isso que eu queria trazer hoje aqui. Falando sobre aquele evento de matriz africana foi construído por nós, né? Eu faço parte, né, da primeira comissão de matriz africana, então foi feito por nós, né? Juntamente requeremos junto ao poder público, conseguimos, né, o espaço, e foi a Noite da Resistência, né, onde a gente trouxe alguns depoimentos, a gente fez uma janta, então a gente juntou negro, o LGBT, para ter a conscientização que matriz africana ele une, independentemente da religião. É uma união. E foi um evento que a gente conseguiu buscar o que a gente alcançou. A gente alcançou porque tanto tempo, né, que a gente não tem nenhum evento com aquela proporção. Foi o primeiro, né? O primeiro de tantos que estamos aí lutando, buscando para fazer a diferença. É aquilo que eu falo. Se a gente se unir, a diferença está aí. Fazer o bem sempre se olhar a quem. Né?
E esse ano eu tive também a oportunidade de ter uma experiência de troca com uma mãe de santo, que é uma mulher trans. A Samantha conhece melhor que eu, ela que me apresentou. E eu também pude ter esse olhar diferenciado para as religiões de matrizes africanas, no sentido de que eles acolhem bastante a Sim, população LGBT. com certeza. Né? É muito importante isso, né? As outras religiões deveriam aprender. Né? O nosso culto hoje, ele é formado, a maioria, pelo LGBT, né? Pai de santos, mãe de santo, trans. Hoje a gente não tem preconceito, hoje não tem distinção. A gente abraça todos, né? Já fala, é por isso que eu falo. Tá faltando aquele contexto de poder sentar todos, né? Será quem que vai esquecer que o padre Marcelo Rossi, né, não quis sentar do lado de Vera Verão? Vamos esquecer isso? Não vamos esquecer isso. Por quê? Né? Por quê? Qual o motivo? Isso é uma coisa que, né? Uma coisa que vazou, tentou segurar, mas não teve como, né? Será porque Jorge Lafon é negro, gay, e Padre Marcelo Rossi é um grande líder religioso, mas quem nunca teve seus defeitos? Né? É aquilo que eu falo, a intolerância impera a partir deles mesmo, que tenta desificar as maneiras de ser e de viver, né? E depois daquela rejeição, né, a gente viu que o rapaz entrou em depressão, decaiu, e aonde levou a morte dele, né? Não vamos dizer que foi a forma que o nosso querido padre traduziu, mas vamos dizer sim que a tristeza percorreu e ele viveu aquilo. Então, da mesma forma que ele vivenciou aquilo, quantos da gente vivencia, né? Então, isso é muito difícil. É que as religiões de matriz africana, né, elas não sofrem só com preconceito, elas sofrem com a perseguição. Né? A gente está vivendo essa cultura do perseguir o outro, né? As minorias. Ano passado, na minha escola, teve um episódio onde a gente trabalhou a consciência negra. No HTPI, que é um online, né? Se falava sobre preconceito, mas de repente a gente teve chefe da Secretaria de Educação indo na escola, junto com um pastor, vereador, que foi cassado, porque a gente estava trabalhando consciência negra, e pediu que a professora entregasse por escrito o que era o projeto, a professora de história, com a argumentação e toda aquela perseguição, né? Um vereador que era pastor aqui no município, que foi cassado, né? E ele teve essa abertura de ir na escola questionar o trabalho que falava sobre religiões de matriz africana. Quando a gente trabalha, por exemplo, os deuses gregos, Exatamente. ninguém vai questionar nada, mas você vai trabalhar um orixá, aí vem todo mundo em cima, né? Quando a gente trabalha na escola, por exemplo, esses temas dos orixás, por exemplo, da cultura negra, a gente percebe 2, 3 alunos que se sentem acolhidos, mas a gente percebe no olhar de uma maioria que eu vou falar para minha mãe que é doutrinação, e ele não aceita, ele está tão rígido. E assim, as religiões hoje em dia, né, cristãs, elas estão tendo, os pastores evangélicos, eles estão tendo uma metodologia que é muito contra o que a gente faz na escola, que é de refletir os temas. A gente percebe, eu como professora tenho percebido alunos que estão indo para a escola para ficar escrevendo a Bíblia, então eles levam a Bíblia e eles ficam copiando, né? E isso tem sido um pouco assustador, porque tem aquela coisa do dogma, é isso que o pastor falou e eu não posso contrariar. A gente vê também uma cultura anti-estudo, né? Meu filho não vai para a faculdade, se seu filho for para a faculdade, ele vai se afastar de Deus. É uma coisa realmente assim contra a ciência, contra o conhecimento. É uma coisa que prende pelo medo. Pelo medo. Mas tem um tanto a ver com classe. Porque eu que vim de família evangélica, é conhecido há muito tempo que tudo que é pregado é muito mais direcionado para quem é pobre. Porque o pobre pode ser perigoso. A pessoa que é de classe alta, é subentendida culturalmente que vai ter um discernimento.
Então, o crente rico sempre pôde ir para um superior sem problema. A gente teve aqui, por exemplo, nesse fórum em defesa das aposentadorias, veio um assistente social que é da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direitos, e é um grupo, né, que luta contra o preconceito e contra esse outro setor, né, Sim. que endemoniza, que prega, né, esse ódio contra mulheres, contra negros, contra outras religiões que não sejam a dele. Então, tem um grupo já que está fazendo esse enfrentamento lá, né? Que a gente muitas vezes acaba se esbarrando aí na militância, mas não tem um conhecimento, que ainda é um grupo, né, que pelo menos aqui na Praia Grande eu tive contato, mas não vejo muito, né? Não é fácil. Essa questão da classe, é isso que vai acontecendo, né? Quanto mais a população é marginalizada, menos oportunidade, igual ela falou sobre a necessidade da população LGBT de empreender, e a gente vê que muitas vezes as carreiras que eles podem seguir são limitadas justamente pelo preconceito, pessoas que são expulsas de casa, e ainda não é uma coisa comum a gente ver municípios que tenham casas de acolhimento, por exemplo, para a população LGBT. Aqui em Praia Grande não tem. Então, é um movimento que a gente precisa fazer também, pensando que todas as pessoas que sofrem essas violências, elas também estão sendo jogadas para as classes mais baixas, né? E perdendo o potencial de reagir, somente juntos. A Samantha, que chegou agora, junto com a Kelly, inclusive me falaram que aqui na cidade já teve um projeto para ter um local protegido para as pessoas poderem fazer os rituais das religiões, não é, Samantha? Então, realmente teve esse projeto, a gente ficou também sabendo desse projeto, mas não foi adiante, justamente por causa dessa questão de intolerância mesmo, né, das pessoas não aceitarem, né, ficar naquela situação de ter que eu fico nervosa, gente, falando em público, de ter de ir para frente mesmo, né? Essa terra é uma terra onde tem aquele coronel, onde tem toda aquela situação, e aí a gente fica difícil. Qualquer tipo de prática, seja cultuar, seja a gente fazer o nosso movimento, né? Tá na militância é complicado. Agora, a gente vive, né, num país que as igrejas elas têm isenção de impostos, uma série de benefícios. E qualquer pessoa que quiser abrir qualquer igreja evangélica numa porta vai conseguir sem dificuldades. E aí, num momento desse, que se propõe, né, de ter um projeto, de ter um lugar só para vocês se sentirem seguros naquele lugar, né? E aí não vai para frente, a gente vê a diferença, né? E mesmo quando você abre uma casa de matriz africana, seja lá quando eu faço parte de uma casa aqui no Quietude mesmo, e nós temos no terreiro a casa da minha mãe de santo, e na frente da casa é uma igreja evangélica. E inúmeras vezes a gente saía de madrugada com os nossos pneus furados. Pneu do carro furado, pneu da moto furada, por causa da intolerância. E tinha uma igreja evangélica na frente, ou seja, cada um no seu setor, e aí a gente às vezes tem que abaixar o som da tabaco, 11 horas, 11h30, a gente para de tocar. Mas as outras denominações podem fazer vigília, podem fazer tudo, porque, né? Alto-falante alto. Oi? Alto-falante alto. Alto-falante, exato, que você escuta. Mas assim, deixa eu deixar uma coisa também claro para vocês. A gente de matriz africana, a gente também precisa ter alguns segmentos, né? Lei, Sim. direitos e obrigações. A partir do momento que a gente consegue se enquadrar nessas leis, nesses direitos e obrigações, fica mais fácil para a gente, né, cultuar as energias que a gente acredita. Sim, até mesmo porque nós somos uma casa que é federado, tudo certinho. Dentro da casa da minha mãe de santo, né, o terreiro é federado, tudo. A gente tem, hoje mesmo, 11 horas, é sexta-feira, 11 horas, 11h30, a gente para com o som da tabaco. E nós ficamos só ali na ritualística. Mas vou lhe dizer uma coisa, vocês podem ser federados, mas a partir do momento que vocês partem para o outro caminho, ficaria melhor. A federação nos assiste. A federação nos assiste. Melhor ainda é você ter a federação, mas você ter seu estatuto,
sua ata, Sim, seu CLI. temos. Então, a partir tudo do isso. momento que você tem tudo isso e a sua licença decretado na sua parede, você é livre para fazer os seus cultos. Sim, mas aí eu tô dizendo em questões de intolerância religiosa. Independente de eu ter, as pessoas são intolerantes. Elas vão na tua porta, elas furam teu pneu, elas rasgam a sua moto. É a enfim. perseguição. A Tô falando em questão de perseguição. perseguição. É a perseguição, exatamente. não é só o Porque preconceito. Porque a gente realmente, o meu direito acaba quando o meu direito, como que é, amiga? Meu direito começa quando o seu. Quando o seu acaba, né? A partir do momento que eu sigo as regras direitinho, né? Meu terreiro está apto a funcionar. Porém, eu não posso, a gente não consegue combater, né? Só com tudo isso que a gente tem, a intolerância religiosa do outro que vai lá e fura nossos pneus. Não, mas aí tá na hora, de vocês começar a gravar, começar a trazer o público, nós gravamos, né? nós fizemos uma Porque vocês são passeada, obrigados a passar uma por isso. caminhada, nós Eu fizemos uma caminhada em Conheço aqui, relação a isso. conheço aqui próximo um terreiro que passou pela mesma Eu acho que situação. é esse caso de Tinha- Iemanjá. Esse mesmo. O pessoal gravou, o pessoal registrou e Esse continuava acontecendo e ninguém da polícia fazia nada. Ninguém queria dar prosseguimento. Respaldo, não tínhamos respaldo. É esse terreiro. Casa de Então, manhã e agora eu posso dizer para vocês, por isso que eu falei do advogado, né, o doutor Paulo, que ele é da religião, e agora vocês, depois eu posso passar esse caso para ele dar um suporte. Porque, assim, uma coisa também que eu acho bem triste, né, nessa situação, para você ver, ela falou que aqui já teve o projeto para fazer um santuário para vocês cultuarem, fazerem os seus rituais e tudo. Aí as pessoas não deixaram que fosse para frente. Mas está todo mundo reclamando porque na cachoeira deixa isso, porque não sei o quê, porque virou, porque Exato. mexeu. Aí a gente fala, poxa vida, eu quero ter um santuário para eu cultuar meus deuses, eu não posso. Reclamam comigo porque eu estou fazendo na cachoeira. Como é que eu vou cultuar meu Deus? Era exatamente isso. Onde Então, fica a liberdade? entendeu? religiosa? Então, por isso que eu não sei, não entendo de leis, eu entendo só das leis que eu preciso trabalhar com políticas públicas, mas assim, eu acredito que dentro da Constituição deve haver alguma lei, alguma brecha, onde possa ser implantado uma outra lei dentro do município para que esses projetos de santuário de vocês vá para frente, Até das práticas, né? né? Que a gente possa ter acesso, Não, né? isso é Livremente. plenamente possível. A questão, eu acho, mais é que Praia Grande é uma cidade nova, é uma questão da gente estar se organizando, enquanto vários coletivos trabalhar nessa comunicação para a gente ocupar esses espaços no poder público e conquistar, né? Não Sim, agindo sim. Realmente, tem Todos que os coletivos no coletivo. juntar, Exatamente. Gente, outro dia tava a Carmen aqui, sabe? Por isso que a gente estava comparando. Eu acho que a Samanta falou agora também, a regressão que houve na cultura do nosso país. Até acho que graças às fake news e tudo isso planejado lá pelo Steve Bannon nos Estados Unidos. Vou dar um exemplo. Meu pai foi presidente da Câmara aqui nos anos 70. Família lá do Ceará, de raiz evangélica, mais raiz. E na época dele, o prefeito Leopoldo, isso que eu tinha todo, eu fazia passear contra ele, era movimento estudantil, uma falha de arena. Mas nesse aspecto, a estátua de Iemanjá foi feita naquela época, mesmo ele e o prefeito de Santa Catarina, de origem pobre, agricultor, mas de Santa Catarina, né, que é Leopoldo, bancaram a estátua. Aí teve um grupinho muito pequeno de católicos, no setor da igreja católica que ainda não havia absorvido a teologia da libertação. Não foi nada. Aí foi aprovado, e era um governo militar ainda. Você veja, hoje, com toda a democracia que eles têm, lá em São Vicente, não conseguiram colocar a estátua de Iemanjá. Se a gente colocou em Praia Grande, numa época, então isso ilustra como está tendo uma regressão na sociedade, mas isso é orientado mesmo. Isso é orientado para acabar com o espírito comunitário, para acabar com qualquer avanço nas liberdades das pessoas, né? Para a gente ficar naquele ultracapitalismo mesmo, capitalismo, né? Então, isso é um fato. E a gente vai ter que encarar toda a sociedade isso. Por que você conseguiu colocar a estátua de Iemanjá sem quase nenhuma oposição em 1974, 75, e agora no século XXI, no ano 2000, a estátua de Iemanjá lá em São Vicente está de centro em centro espírita, passando porque não deixaram colocar em São Vicente. Como inclusive tem a Praça da Maçonaria, tem a praça, né? Agora, até Entendeu? essa estátua está na casa da Mãe Benedita
né? Ela é uma militante da economia solidária. E agora tem uma lei para colocar a Santa Sara. Vai ter uma praça lá, na Praça Tom Jobim, vai ser colocada a Santa Sara. Aí, para você ver, né, como realmente é perseguição. Sim. Se tem a Santa Sara, tem a Praça da Bíblia, por que que não tem a Iemanjá? Lá em Natal tem a Iemanjá, né? Aqui também tem Santos Iemanjá. também, não tem? Santos também tem Iemanjá, só São Vicente que não. Então, eu acredito que, assim, de fácil não é, mas, assim, a religião é muito grande e forte. Precisa se unir, né? Mas eu acredito que essa união também estava faltando esse advogado que agora apareceu, né? Na religião, para poder conduzir e falar dentro da lei. Porque, assim, nós como militantes, a gente vai para as ruas, mas a gente não tem o poder de pedir, o poder de obrigar o prefeito a assinar uma lei, né? E como agora a gente viu esse avanço no LGBT através desse advogado, eu acredito que a estátua de Iemanjá também possa ser um caminho para que seja colocada também. E acabou de chegar a Morango também. A Marina Morango, que foi visitante do movimento LGBT. Vem aqui, Morango, senta um pouco aqui, explica a tua experiência e agora a gente vai abrir também para todo mundo fazer perguntas, trocar ideias, né? Legal. Tudo bom, gente? Boa noite. Meu nome é Marina Morango, eu sou secretária de Juventude do Partido dos Trabalhadores, atualmente aqui da Praia Grande, pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores também, a mais jovem, LGBT e negra. Tenho experiência bem vivida na política, faço parte de alguns movimentos sociais aqui já, o FUFA, por exemplo, é um trabalho que eu gosto muito, diretoria da nossa companheira Luciana, né, a Luciana Negrão. Já fiz alguns trabalhos voluntários e alguns trabalhos de cozinha solidária também no estado de São Paulo e me concentrei inicialmente ali na região metropolitana da Grande São Paulo. Fui candidata também a deputado estadual na última eleição para adquirir mais experiência de campo mesmo. Atualmente eu sou estudante de Direito na Universidade Católica de Santos e agradeço muito o convite aqui do meu lindo camarada Jasper e essa iniciativa incrível dessa mesa que está rolando de diversidade para que a gente enriqueça mais o nosso discurso aqui na Praia Grande, porque a gente precisa ocupar esses espaços, a esquerda precisa estar ali para que a gente possa fazer uma gestão mais humanizada aqui na Praia Grande. Muito obrigada. Tá Luiz Fernando também, o grande diamante de região de centro de Iemanjá lá. Podia falar, é que as câmeras estão para lá, se quiser sentar ali. Ficou meio. Eu tem que falar, mas primeiramente, axé para quem é de axé, motumbá para quem é de motumbá, saravá para quem é de saravá, e cumprimentar todos esses eventos, agradecer, né, o espaço, a oportunidade. E aí, assim, eu me classifico Ogan, mas tecnicamente já tem que me explicar, porque senão me chega um babá, uma yala lixar aqui e vai me puxar no fundamento. Eu não tenho feitura, né? Não tenho obrigação dada como Ogan. Então, assim, se quiser me classificar como um percussionista, um ritmista, tá mais adequado tecnicamente falando. Mas fui criado praticamente dentro de um terreiro de Umbanda, onde minha mãe de sangue mesmo tocava, né, o centro. E quando atingi a adolescência, fui buscar conhecer outras religiões de matriz africana, né? No caso, fui conhecer um pouco do candomblé de Angola, o candomblé chiqueto, estudar um pouco, mas assim, o candomblé a gente sabe que é um aprendizado todo dia, né? Hoje em dia tem mais facilidade na internet, tem aproximado terreiros e pessoas do país inteiro, isso é muito bom, mas nada como isso aqui, né? A gente sentar junto, a gente conversar, trocar experiências, né? E na questão política, sou pré-candidato a vereador aqui na cidade pela 3ª vez. A primeira vez foi meio que de sopetão, então não estava meio perdido ainda. Na segunda vez a gente teve a questão da pandemia, que foi as últimas eleições, foi uma briga danada, né? Assim, contra um vírus invisível, e aí complicou muita coisa.
Algumas burocracias diminuíram, tá? Puderam ser feitas pela internet, mas a campanha ali, o corpo a corpo, ficou mais difícil. Essas reuniões não podiam acontecer por conta da pandemia, né? Então, e aí nessa, a gente está vindo aí com um trabalho e tentando, né, fortalecer a esquerda no geral aqui na Praia Grande. Eu acho que a Praia Grande é uma cidade predominantemente militar, militarizada, mas quem faz a cidade acontecer não são os militares, quem faz a cidade andar não são os militares, e sim os trabalhadores da terceira zona, como eles costumam classificar. Eu não gosto dessa classificação, mas assim, da periferia, né, dos lugares mais pobres, e que fazem. O motorista do ônibus, ele mora na periferia, o guarda municipal, ele mora na periferia, o padeiro mora na periferia. Então, assim, eu acho que a gente precisa de políticas públicas voltadas. Eu acredito que a gente precisa fortalecer toda e qualquer política pública que contemple as pessoas de uma forma geral, né? A política, se não for para o coletivo, não vamos fazer para ninguém, né? Hoje em dia a gente vive uma política onde um pré-candidato, um candidato ou mesmo um vereador, ele tem o hábito de fazer favor para uma família, porque ele sabe que eles são 4 votos, e aí 10 famílias que estão devendo favor para ele, ele chega agora nessa época: ô companheiro, ô meu amigo, você pode me ajudar? Aí se a pessoa, pô, não posso, porque eu tenho um amigo assim, assado. Eu falo: mas você lembra que eu te ajudei? Então, a gente ainda vive a questão tão antiga, né, da velha política, dos currais eleitorais. E eu acho que quando eu vejo em outros lugares a esquerda crescendo, se fortalecendo, eu crio mais fé de que a gente pode conseguir isso daqui também, independente do partido, mas assim, lutar contra o fascismo é a principal bandeira. Eu acredito que essa bandeira de lutar contra o fascismo funcionou bem agora nas eleições presidenciais, que toda a esquerda se uniu para conseguir tirar um genocida, uma pessoa que, né, a gente não precisa nem ficar citando aqui, foi uma passagem assim obscura da nossa história, mais uma das, né, tantas passagens que a gente teve na nossa história. E basicamente é isso, né? A gente tô aqui também para ouvir, para conhecer e entender melhor, né? Porque, como eu disse, é um aprendizado. Não só as questões do candomblé são um aprendizado constante para mim, né? Mas da espiritualidade em geral, da política, e isso eu vou conseguir aqui, juntamente com companheiros e companheiras que estão dispostos a formar essa frente de esquerda realmente, fortalecer as políticas públicas para as pessoas que sofrem preconceito diariamente, algumas aquele preconceito velado, outras aquele preconceito bem descarado mesmo, e que a gente possa também acolher essas pessoas, né, em questões mesmo jurídicas, né, ainda há abuso por parte de patrões aí, a gente, né, as pessoas que criticam a esquerda na internet aí, é o mesmo cara que quer pagar R$ 50 para um menino aí da periferia trabalhar 12 horas na praia, na areia da praia. É o mesmo caso, você pode pegar, que é o mesmo cara que tá falando mal na internet, do povo da periferia, da esquerda, né, digamos assim. Ele tá lá, ele quer pagar R$ 50 e lucrar, sabe-se lá quanto, né? Bom, é isso. Mais uma vez agradecer aí. Estamos aí para ouvir também os companheiros, ouvir um pouco. Foi muito bom, muito importante. E estamos aí. Bom, agora eu vou abrir para quem quiser pedir a palavra. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Todas as pessoas, seres humanos, né? Meu nome é Varela, eu sou servidor público aqui em Praia Grande. Vou sentar aqui. Eu estou presidente do Partido Comunista do Brasil aqui, mas eu queria fazer uma reflexão em relação a tudo que foi dito na mesa, que a gente precisa entender, ou pelo menos parar para olhar para a vida de uma forma mais politizada. Política que faz exatamente a ausência da proteção para as religiões de matriz africana, para o povo LGBTQIAPN+, para os egressos do sistema prisional,
da falta de abrigos aqui nessa cidade. Não temos abrigo nem para mulheres que são vítimas de violência. Nós não temos aqui abrigo para famílias. Se a tua casa desmoronar, teu filho vai para um abrigo, teu marido fica na rua porque não vai ter onde ficar, e você pode talvez conseguir uma vaga na casa de estar, se tiver tempo suficiente para resolver isso. Provavelmente não, porque tinha uma quantidade de vagas que foi reduzida, apesar de ter sido feita uma casa novinha, em vez de aumentar o número de vagas, foi reduzida. Isso se chama interesse político. Não existe interesse em dar proteção para a população. Nós, o povo, nós, os trabalhadores. Eu não moro na periferia, mas eu sou tratado como se fosse um ser periférico. Porque eu sou um servidor público, eu sou um trabalhador. Eu sou um assistente social que luta para garantir direitos para as pessoas que são atendidas pela prefeitura. E muitas vezes eu sou confundido com o público que eu defendo. Trabalhei 8 anos no consultório na rua, eu sou visto como uma pessoa em situação de rua, muitas vezes dentro da própria prefeitura. O que vocês estão falando aqui é que nós precisamos de políticas públicas em Praia Grande, nos nossos municípios, para garantir os nossos direitos como trabalhadores. Quem tem o dever, a incumbência de produzir, apresentar e aprovar políticas dentro do município? É o prefeito? Não. São os vereadores. Então nós precisamos de vereadores que entendam que são da classe trabalhadora, que saibam qual é o seu real papel e não ficar enterrando o pai de alguém para depois ficar cobrando voto, como alguém colocou aqui. Isso foi você, né? Ah, mas eu enterrei tua avó, lembra? Não, quem enterrou foi a política pública, Pedro. É que o povo não sabe disso. Porque não se faz a política do jeito que deve. Então nós estamos precisando dar uma guinada na nossa mente. Nós estamos precisando dar uma guinada no nosso discurso e no nosso fazer como seres humanos e como seres políticos. Porque professor é mal pago, Fran? Posso te falar? Porque professor pode mostrar coisas para as pessoas que são muito perigosas. Muito perigosas. Eu, por exemplo, tenho essa fala hoje porque a minha professora Thelma de Souza me ensinou tudo que eu sei. Pois é, a Maior tua parte professora é uma das pessoas. pervertida, né? Olha lá. Vai lá querer ser candidata lá, prefeito naquela cidade. Gente, nós estamos num problema sério. Nós estamos perdendo a identidade que nós temos. Lógico, eu sou um homem branco, hétero, cis. Se eu for colocar nessa classificação toda, eu tenho um espaço privilegiado de fala. Tenho. Sou servidor público, tenho 2 vínculos. Então eu tenho 2 salários. Olha, vagabundo em dobro, né? Trabalho em 2 prefeituras. Eu sou um duplo vagabundo. Concordo. Só que, se a gente não se unir como trabalhador, como classe trabalhadora, reconhecendo que, independente da tua orientação sexual, da cor da tua pele, da tua fé, onde está direcionada, nós temos que nos unir para alcançar espaço de representatividade dentro dos municípios, senão o pensamento da extrema-direita, que coloca essa questão de fascismo, né? O fascismo que é, você é gordo e você é do candomblé. Empresta o álcool que eu pus a mão nele. Eu posso ficar contaminado. Isso pode ser perigoso para mim. Gente, isso está sendo propagado. Uma pessoa colocou na internet, um deputado federal, que os fetos que são extraídos nas cenas de aborto, nas clínicas de aborto, são usados para fazer pesquisa de cosmético. Um deputado federal posta uma excrescência dessa e não responde processo. Por nada. Por nada. Pago com dinheiro público. Então, o que nós precisamos é tomar consciência do que nós queremos e do que nós somos. Para a gente poder ocupar esses espaços. E esses espaços são espaços que, teoricamente, são democráticos. Quando a democracia não existe nesse país. Nós temos que lutar no modo fascista. Nós temos que mudar a nossa postura, temos que ser agressivos, ousados. Nós temos que fazer literalmente a tal da revolução. E essa revolução não vai ser no tapa, não vai ser no grito, não vai ser no tiro.
também não vai ser no voto. Vai ser na virada de chave de consciência. Nós precisamos mudar a forma de nos comunicar e falar para as pessoas. Ou você acorda, ou não vai ter mais mundo para você. A virada que está acontecendo no clima já foi cantada, ó. Eu era criança, não tinha nem pelo no sovaco, eu já ouvia falar em aquecimento global. Eu estou fazendo quase 60, vou fazer 60 anos no final desse ano. Já aconteceu o aquecimento global. Nós estamos entrando quase no apocalipse de novo. E não é apocalipse religioso, não. É apocalipse climático. Tá? A gente vai defender pescadores artesanais. O cara pesca, o peixe vem com carcinoma embaixo da guelra, 3 olhos, mutação genética de tanta contaminação que tem no estuário e tem no nosso mar. É essa a natureza que nós vamos defender? Nós temos que defender a continuidade da espécie humana, independente da cor da pele dela, porque também quem tem carcinoma, quem tem problema de câncer, também fica cheio de manchinha, né? A gente está ganhando quase dálmata de tanto problema que a gente tem. Então nós precisamos ter essa consciência, tá? Só estou falando isso porque chega uma hora que a gente fala da pessoa, cada um está defendendo o seu setor. Não, nós estamos defendendo a humanidade, nós estamos defendendo a nossa vida. E nas eleições desse país, cada voto vai contar isso. Porque não adiantou nada a gente fazer o movimento contra o fascismo, aí tiramos o inominável, colocamos o Lula lá, só que colocaram o Tarcísio no governo, colocaram 500 deputados que não valem nada, que estão amarrando todo o desenvolvimento que ele poderia, ou toda a recuperação que ele poderia estar fazendo nesse país. E tudo isso tem a ver com essa chamada democracia representativa. Então vamos pensar bem em quem a gente vai deitar o númerozinho na urna, né? Porque apesar de dizerem que dá para fajutar o que está escrito nessa urna eletrônica, eu não acredito nisso. Fajutado é o dedo de quem vai lá e coloca os números errados. Então vamos pensar bastante para que a gente possa de verdade começar a transformar o mundo aonde nós vivemos, começando pelo município onde nós moramos. É isso, obrigado. Uma pergunta. Você falou um pouco sobre alguns aspectos da educação. Eu fico me perguntando o que ocorreu nesse período. Você falou do pessoal que vai quase para copiar a Bíblia, para copiar seus livros de referência. O que aconteceu nesse período? Foram os pseudocientistas que foram muito para a mídia? Foi o cercamento, foi essa nova forma de atuar de alguns religiosos? Foi a falta da educação? O que aconteceu em geral? O que teve mais peso? Bom, existe uma precarização muito grande na questão da educação. A gente tem as empresas privadas, né, os grandes empresários que têm feito reformas estruturais nos ensinos, né, na educação. Então, tem um número alto de evasão, a precarização na questão dos trabalhos. Então, as pessoas estão procurando, a igreja, né, tem sido acolhedora com elas nesse ponto, né, de tudo colocar a questão de Deus, porque Deus quis isso. Então, acho que a precarização do trabalho faz com que essas pessoas tenham como única esperança a fé. E aí isso acaba gerando essa negação da ciência, essa negação essa perseguição com as religiões. Eu vejo que é mais essa precarização do trabalho, né? Acho que a gente vê que muitas das religiões hoje cristãs usam a religião como essa ferramenta de manipulação, né? Não como um lugar de expressar sua fé, de acolher, de estar entre pessoas que você gosta, mas como uma dominação mesmo. Esse discurso contra a faculdade foi emblemático. Acho que pouca gente aqui ainda deve ter digerido isso. Eu ainda não digeri. Ou seja, é mais importante para você ser obediente àquele Deus, àqueles ensinamentos e aceitar a sua sorte do que você ir atrás de lutar e mudar alguma realidade que não te contempla. Há um certo tempo, a gente via, inclusive nas mídias, gente que era famosa,
que tinha um relativo grau de intelectualidade e que era cristão e tudo bem, não é sobre ser ou não cristão, é que a coisa era menos rasa. Ao mesmo tempo, eu vejo muita pseudociência com cara de cristão, com cara de coach, que eles estão numa vitrine muito grande falando a mesma coisa que gente retrógrada apoiaria. As redes sociais, né, têm um grande papel nisso. Sim. Os nossos alunos, eles estão mergulhados, eles ficam 5, 6 horas ali vendo vídeos curtos e que fica propagando nessas ideias. E parece que virou modismo, né, você perseguir as minorias. E agora parece que também ninguém mais tem medo, né, com esse avanço do fascismo. As pessoas parecem que não têm medo mais de ser homofóbica, de ser machista, né, e a gente tá ali falando que isso é escroto de ser dessa maneira, de pensar dessa maneira, mas a gente tem uma rede social ali que está bem forte, bem enraizada, a gente percebe isso nos jovens, né? Eles estão sendo atraídos. Inclusive, na questão da educação, por exemplo, a minha escola aqui no município de Praia Grande, fizeram no conselho de escola, proibiram o uso do celular. Esse tempo de exposição, os nossos alunos, eles não querem mais ouvir um adulto falando ali, um professor falando, eles querem ficar ali no TikTok, né? Bem mais empolgante ali para eles. E assim, essa quantidade de exposição tá dando um déficit de atenção nesses jovens. Inclusive, tem outros países que já estão recuando com essa questão do avanço das mídias, da exposição nas mídias mesmo, nos computadores. Aqui no nosso país, não. Nosso país está avançando, né? A direita tem investido muito, mesmo na parte de robôs mesmo, Sim. de internet, para ir lá e massacrar, né, assim... A direita é muito, muito superior à esquerda, né? Nesse sentido, né? E assim, porque a maioria da esquerda vai na parte orgânica, né? Então, às vezes eu pego lá, tem coisa que eu não aguento, né? Porque a gente vai passando no dia a dia, se a gente for parar para responder tudo. Mas aí, às vezes tem coisa que passa, às vezes algum amigo que posta um negócio, aí você tem que ir lá e falar assim, olha, não é assim e tal. E aí você tem que explicar de forma orgânica o que para eles... Se aparece qualquer coisa criticando algum deles, eles já tem lá um robô que vai lá e massacra com 300 mensagens e acaba ficando algo até desleal. Com aquelas frases prontas, né? Frases prontas, isso. E sempre a pessoa não existe. Gente, pra gente tá muito complicado ter que mentir a quantidade de fake news que são criadas, porque eles mentem ali sem nenhuma base científica e todo mundo acredita, aí tem que vir alguém, né, que tem um pouco de juízo e fala, gente, isso aqui é fake news, foi constatado aqui em tal site, e tem que provar. Tá? Ou seja, a gente está fazendo um trabalho inverso, né? Sim. A gente não está contestando uma verdade e tentando refletir sobre ela. A gente está... Agora, que as mentiras são criadas, né? Agora mesmo, enquanto a gente teve essa conversa, devem ter sido criadas inúmeras fake news. E para a gente ter que rebater todas, é um trabalho que... Posso fazer uma pergunta? Lógico. Para todo mundo da mesa, assim, quiser colaborar. Pensando assim, de 2000 para cá, né, a gente tem uma evolução do número de rádios evangélicas, especificamente na Pentecostal, né, dessa quarta onda dos evangélicos, né. Não é aquela galera, não é o crente que eu conhecia quando eu tinha 10, 15 anos, da congregação de São Brasil, da Batista, não, é uma galera universal, financeira, um grupo muito grande, né, que é o Pentecostal. De 20 anos para cá, a gente tem 300 rádios FM, são essa galera. Se você ligar a TV em qualquer horário e for zapeando, a gente tem mais de 30 canais abertos, né? Desses 30, eu já fiz as contas, né? Aproximadamente 20 em determinados horários vão estar todos passando por todos. Todos. É um horário na Gazeta, é um horário na Record boa parte, né? E lutar com isso é muito difícil. Na rede social, o principal portal de notícias que a gente tem na Praia Grande, por exemplo, popular, é um portal de bolsonarismo, né? Da Praia Grande do Plural. O que é colocado ali é para fortalecer uma corrente muito específica, né? Eu também, de vez em quando, entrava lá para brigar, mas esse vai ser só ajuda do engajamento, né? Esse é o problema, né? E aí, eu fiquei, assim, pensando nesse espaço cultural que a gente tem aqui no Coletivo Verde América, que abre essa possibilidade, pensando que nós somos setores minorizados, como bem colocou o Jasper no início, né?
A gente não é minoria, a gente é minorizado, né? Porque LGBTQIA+, somos tantos. Ou a população, a nossa população negra, as mulheres que chefiam as famílias, a classe trabalhadora em geral, né? É tão maior, né? Se a gente for unir isso, Minorias formam a maioria. o que nos torna uma coisa, o que a gente tem de igual é tão maior, assim, né? Por que a gente tem tamanha dificuldade de colocar a gente nossa entre os nossos vereadores, de ter gente nossa que chegue até um segundo turno da prefeitura? E se, por exemplo, se vocês acham, talvez a gente tivesse mais encontros de locais de encontro cultural, como um carnaval de rua, mais centros culturais, ou como tem tantos centros de Umbanda e Candomblé que também se localizam também como centro cultural, né? Que abrem para momentos assim, como a casa da Mãe Claudinha, lá em Baianazes, por exemplo. É uma mãe lésbica, a maior parte das filhas são lésbicas também, e ela também se propõe como um centro cultural de resistência, né? Ela abre para esses momentos, assim. Então, o que vocês acham que a gente pode fazer para conseguir ter vereança nossa, ter um candidato, uma candidata prefeita, um candidato que chegue até finalmente? Como é que a gente consegue eliminar os pormenores, talvez se juntar para colocar gente nossa? Ter mais pontos de encontro culturais como esse, será que você tem isso como uma das possibilidades, assim, da gente ter mais centros culturais, mais momentos de encontro? O que vocês acham? O que vocês têm de sugestão? E qual é o problema lá para a gente não conseguir chegar lá até agora? Eu penso que a maior dificuldade nossa de se comunicar e se organizar é justamente que a direita tem as ferramentas, né? Igual você falou, tem rádio, tem robô disparando fake news. Então, é difícil reagir. O que o Varela falou, que a gente precisa ter essa consciência imediata, enquanto classe primeiro, tu completou perfeitamente sobre a fala das minorias formarem essa maioria, né? Que somos nós na classe trabalhadora. E aí, quando eles detêm as ferramentas de dominação, fica mais difícil reagir. Só que eles continuam atacando. A gente está tentando se defender e eles continuam atacando. Eu não sei se vocês lembram no carnaval, o episódio que teve com a Baby do Brasil. Então, aí rolou um texto falando sobre uma estratégia que existe pelo mundo, de uma organização que reúne religiões cristãs, independentes, né, de qual, e que eles têm como filosofia ocupar espaços culturais e levando a palavra de Deus para esses lugares. Então, levando para o carnaval Jesus. Então, esse apagamento cultural, esse apagamento das diferenças que também está ali lado a lado, né, com esse projeto fascista e que também dá suporte, né, para o capital continuar dominando. Então, para mim, a gente se organizar é a gente continuar se reafirmando nas nossas diferenças, é a gente sim ter espaços de convivência. Eu estou fazendo parte esse ano das Promotoras Legais Populares, que é um projeto muito legal que dá palestras de cidadania para mulheres. A Samantha é coordenadora até, e elas têm encontros mensais. Esse ano é mensal, mas eram semanais até ano passado. E a gente cria uma rede de afinidade muito intensa. A gente fala sobre temas que tem a ver com política, que tem a ver com organização popular, e isso sem entrar na pauta partidária, por exemplo. Não é uma política partidária, é uma política mesmo ali do social e de pessoas da periferia para pessoas da periferia, de mulheres para mulheres. Então, esse espaço de você se divertir, de você trocar afeto, de você poder ser você com todas as diferenças naquele espaço, a esquerda aqui precisa construir. E eu enxergo que está construindo. Praia Grande é uma cidade nova, é uma cidade que é majoritariamente o turismo, né, que sustenta, e como já colocaram aqui também, é um dinheiro que vem para o turismo e volta para as mesmas empresas e não fica na mão da população. Então, são contratos com a iniciativa privada. Essa Vila Junina, né, que está tendo agora aqui, eles montam uma super estrutura cheia de ferro, guindaste, 1.000 trabalhadores,
Aí quem pode pagar o ingresso vai lá. Tem os dias que são sociais, mas geralmente é ingresso, é Mas você vai consumo comer lá no dentro. consegue também. Exato. Não é para a maioria da cidade. Não é. praiana. E acabou a Vila Junina, eles vão desmontar, vai ser mais um tanto para desmontar. E depois eles vão montar de novo para o show de verão. E a população vê isso, mas também não tem muita força de reação. E eu enxergo que nas últimas eleições eu conheci esse espaço, né? Nas últimas eleições municipais. Foi a primeira vez que eu vim aqui, foi a primeira vez que eu conheci o Jasper. E quando eu vim aqui eu não conhecia ninguém. E hoje, 4 anos depois, eu tô vindo aqui, eu tô vendo vários rostos que eu já vi em manifestações por aí, que eu vejo que são da esquerda e que estão se organizando. Então, é um processo, é gradativo, a gente continua junto e eliminar mesmo disputas pautadas nas nossas diferenças. Tenha em mente que nós somos a classe trabalhadora, nós precisamos ser amigos, nós precisamos nos dar suporte, nós precisamos nos alavancar, porque é a única solução. E eu acho que os espaços culturais e de estudo também, igual das PLPs, né, são importantes, tanto o estudo quanto a cultura. Você falou que ia falar, mas eu queria falar até uma coisa que ele falou, assim, e você me fez lembrar do zapatismo, né? É buscar o que nos une e não o que nos divide. É uma frase tão tonta. E a nova forma de fazer política. Essa é uma frase original dos zapatistas do México, indígenas, agricultores, camponeses, muito parecido com a ABC, na minha opinião, mais avançada. Lá Chaves não esteve lá no mês acampado. Então, assim, por exemplo, para eles a vida partidária não é tão importante. E sim esse encontro, essa coisa comunitária. Agora, isso não significa que não importa, porque a gente está numa disputa de contra-poder. Só que hoje tem 4, talvez, pré-candidatos vereadores, a Morango, o Luiz Fernando, é o mesmo coletivo, a Kelly, que é uma menina muito boa também das promotoras, né? Só é 4 que são bem de esquerda, mas não é o nosso melhor território. Entra dinheiro. Se eleger um vereador de esquerda pela primeira vez nessa cidade, de esquerda, não que seja de uma sigla de esquerda, que já houve isso, né, fantasiado, isso aqui seria uma revolução já, porque por isso que eles têm tanto medo. Eles não conseguem te comprar, mas vão comprar alguém que está ao redor. Isso seria revolucionário em termos de democracia burguesa, eu estou falando, né? Mas não está em pauta de pegar em armas, né? Nós temos uma luta capitalista, uma etapa muito diferenciada em tudo. Insurrecional, como a gente vê em alguns lugares, né? Mas tudo é uma novidade. Ninguém sabe exatamente o que fazer. Mas a vida é um processo, como a gente vê agora na teoria sistêmica, nas novas ciências, né? Quântica e tal. A vida é um processo. Isso é a revolução. Você não sabe o que vem pela frente, mas você tem que estar fazendo as coisas acontecerem de alguma forma, ainda que pareça pequeno. Porque de atitudes muito pequenas, lá na história da humanidade, e a gente vê também no Sem Terra, nos zapatistas, nos Mapuches agora, no Chile, lá, pequenas coisas podem gerar grandes furacões, né? Só que a gente não sabe onde vai dar. A gente tem que estar unido. A gente falava antes de chegar aqui com a Taiwan, o Manuel, né, que a gente chegou, também na esquerda está vendo o seguinte, a direita pode xingar o que seja, mas pôs o dinheiro na mesa e vai defender seu bolso, os caras se unem na hora. Até aí, um era o capeta do outro, mas... E muita gente está confundindo, coloca o ego na militância. Eu quero ser candidato porque eu quero. Não, gente, quem colocar o ego, coloca na cultura, é uma beleza. Né? A gente falava, já que ninguém quer candidato a ser budista, eliminar o ego, é muito difícil para chegar ao nirvana, né? Vamos utilizar legal o nosso ego, escreve um livro legal, toca uma guitarra como o André, canta como a Caio, um violão como o Manuel. Eu também botei a minha banda de ópera rock de adolescência. Bota o ego aí, alimenta bem ele. Mas na política a gente tem que ser soldado, assim, ó. Hoje é a Giovana que vai para um lugar que ontem era o Luiz Fernando, ontem era o Jasper, entendeu? Então, é o coletivo, ó. A Morango agora se adapta, ou a Taiwan. E não, eu quero ser porque vocês votam em mim, porque eu acho que eu sou... Não, gente, isso é ridículo. Isso, então, a gente tem que estar aprendendo com as novas formas de luta, de fazer política, que até a direita adotou essa palavra. A nova forma de fazer política. Foi o subcomandante Marcos Zapatista, a comandante Ramona, né? Eles colocaram essas palavras, né?
Então a gente tem que aprender a ser moderno. Não é de falar. É legal, importante ler Marx, ver a Revolução Bolchevique, a Revolução Cubana. É essencial, essencial. Outro dia um cara veio no Che Guevara, pô, é legal. Eu gosto da banda que ele canta, né? Visualmente, esse de Machine e tal. Eu gosto, pô, então tem tudo para trás pra gente ver também, gente. Tem muita coisa para trás que a gente está muito na frente e a galera tá lá atrás e o capitalismo está fazendo isso. Mas eu acho que é revolucionário, onde a gente está já fazendo isso, cara. E vai brotar alguma coisa lá na frente, a espero que seja rápido, né? E eu peço, desculpa, né? Agora é o Zé Paulo que pediu a palavra. Né? Vamos lá, agora é tu, você pediu. Boa noite a todos. A gente ouviu bastante aí, cada mesa, né? Infelizmente, acho que tem um compromisso, né? Teve que sair. Ele saiu? Achei que eu tivesse ido no banheiro. Eu achei interessante a gente fazer uma reflexão da nossa cidade e entender o início da cidade, como é que foi feito, os atores da nossa cidade, como é que conseguiram, né? Então nós sabemos que a cidade é uma cidade que prega o empresariado. Os caras têm um poder econômico fortíssimo, um grupo político, eles dominam a mídia, dominam a comunicação, dominam a sociedade de bairro, o servir. O que tiver mais, eles dominam. Os empresários que investem nos shows e eventos. Eu acho que o caminho forte nosso seria a cultura, seria a gente partir do lado da cultura, buscar a lei Paulo Gustavo, buscar essas leis agora aqui da Bíblia de Fomento, para poder empoderar o nosso pessoal, que infelizmente é um poder aquisitivo menor, os trabalhadores. E aí, a gente falou ali dos conselhos, muito engraçado. A gente precisa não só falar dos conselhos, precisa ocupar os conselhos. Porque depois de 30 anos, numa luta muito grande, conseguimos fazer o conselho de cultura. E ainda meia boca, é o que tinha. Certo? Agora, se você criar o conselho da juventude, você nem um jovem, nem um jovem que estava lá, tudo acima de 30 anos, eles fizeram um conselho que dane-se por quê? Porque a militância não foi lá. A militância não foi, nem ficou sabendo que tinha. E aí eles falam assim, ó, vamos fazer cultura para vocês, tá bom? Nós vamos trazer aqui a HJR, tá? Vamos gastar 242 milhões em eventos, milhões, não é mil não, viu gente? Milhões, que já tá pago para eles, então eles podem tirar, pode pôr artista internacional, municipal, o que eles quiserem, que já tá pago. A conta tá paga lá. Não é pouco dinheiro. Se você perceber que o banheiro lá paga 750 mil e a totalidade dá 18 milhões, vocês imaginam, 18 milhões estão brigando lá para época dos banheiros. Os caras pegaram 242 aqui para evento, gente. É brincadeira isso. E aí onde é que a gente tá? Qual é os espaços de poder que faz essa discussão? O conselho é um, mas também que não resolve tanto, mas é um local que você tem pelo menos informação. Mas o pior da nossa cidade ainda, mais grave ainda, além da questão trabalhista, a questão do trabalho, que é precarizado totalmente, né? É a questão da saúde nossa, gente. Ó, essa aí aqui com minha namorada com três unidades. Um para Samambaia, sem condição nenhuma. Sem condição nenhuma. Porque tudo aqui, um médico para atender todo mundo de emergência. Saindo daqui foi um pé central. Lá é que piorou, lá tem 3 triagens. Aí o coitado está doente, fica mais ainda. Então é uma coisa muito grave. Mas você sabe quem toma conta do conselho, o presidente lá? É o cara que prestou conta para Raquel na campanha. No escritório dele lá. Cidadão aí que diz que é contador. Ele é o presidente do conselho e não sai. E eles fizeram agora uma recondução da recondução para continuar no esquema, porque o conselho ele vai lá e assina. Está autorizado aditamento, verba, o que eles quiserem aprovar, está aprovado. Aí você sabe que tem gente no Sociedade Civil lá, né? Que a ONG dela também tem acordo com a prefeitura, recebe a DCM, um tal de não sei o que lá. É um absurdo, da mama, que tem parente dentro da prefeitura, eles têm negócio com a prefeitura, eles estão dentro do conselho representando a sociedade civil. Eles falam pela gente lá dentro. Então é muito grave isso. É muito grave. Mas aí já também tem o outro lado nosso, que a gente também tem que ser sincero. A gente está muito fraco, a gente está naquela política de furar o companheiro do lado, o colega de luta. E também aí não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. O Jasper falou. Eu acho que alguns candidatos são muito importantes nessa luta, principalmente os que têm a luta, que tem a bandeira muito importante, mas eles têm que trabalhar conjuntamente com outros colegas que são também da esquerda, que têm as suas lutas, porque senão não vai chegar nenhum nem outro. Agora, se você ficar, em vez de brigar com o poder da cidade, você quer brigar com os que estão aqui na
na trincheira do seu lado, fica muito mais difícil a situação. Olha, eu estou revoltado que isso aqui era para ter um cinema aqui alternativo, nós não conseguimos fazer isso virar um cinema alternativo pela lei, né, Jasper? E é muito ruim isso, muito grave. Temos algumas entidades que poderiam estar abrindo para a gente fazer mais discussões sobre isso daí. Mas assim, vamos ocupar, gente. O conselho está lá, a casa do conselho está lá. Vai lá que tem um relatório lá de quando vai ter, que hora vai ter, vamos participar. Vamos fortalecer a mídia que nós estamos escutando que vocês falarem. A internet não é à toa. Não é à toa que saíram 14 caras e viram lá para aquele Chanamite, que aprender como fazer a internet, não, gente. Não foi à toa. Esses caras dominaram durante muito tempo, durante o período eleitoral, mentiras, fake news, continua pior. Eles colocam assim, eles têm estratégia, eles pegam as páginas, amo São Vicente. Esse é o dono bolsonarista, viu? O cara é bolsonarista que tá lá. Amo Mongaguá, amo para essas cidades, é todos os caras que eles colocam uma foto bonita. Aí todo mundo vai lá, curte. Pô, que bonita a foto. Mas qual a intenção dele? É captar essas pessoas que gostam do que ele está postando. E aí ele vai ampliando o nível de entrar dentro da mente da pessoa. É um processo maligno. Eles não precisam ir para a rua pegar voto mais não, esses caras. Eles elegeram deputados e senadores sem os caras ter base eleitoral, sem ter ninguém. Só na internet, pessoal. É muito grave. Muito grave. E aí eles falam com milhões de pessoas, enquanto a gente fica aqui na luta, falando 5, 6 por dia, eles falam com 100 mil, 10 mil, 1 milhão de pessoas. Eles entram na casa das pessoas. É grave demais isso daí. Então nós temos que estar atentos. Então eles querem mais é que a gente venha com religião mesmo, mudando com prêmio. E aí vocês estão fomentando. É o ódio, que para eles é muito bom. É tudo arquitetado, não tem nada solto. E eles estão aí. Bolsonaro vai ficar 3 dias aqui na cidade, gente. Não é brincadeira, não. Aparecer esse tal de Lisandro do nada. Aparecer esse cara. Eles vão fazer vereador, viu? Vão fazer. Porque já estão aí buscando os velhinhos da cidade. Os convivendo, não. Vamos botar no Lisandro. O Mourão foi bom, agora o Mourão não presta. O Lisandro está fazendo uma desconstrução. Vai buscar os votos lá, mas na terceira zona aqui, eles não entram não, mas vamos deixar esses caras. Então, pessoal, é isso. É olha, corrigindo você, Zé Paulo, mas o Alessandro tem entrado nas comunidades aí, aqui já atrás, algumas vezes. Tem um deixando. Aqui atrás não ó, ele tá bem lá, ele foi pro Forte, ele foi pra praia, aqui eles não viram entrar aqui atrás, mas se for entrar, nós temos que fazer enfrentamento. Porque assim, eles vão fazer vereador bolsonarista. E assim, ó, a questão religiosa na Câmara, pessoal, nós temos 7 vereadores que se dizem evangélicos. Eles não são evangélicos. Eles participam de igreja, mas eles não são evangélicos porque eles não estão nem para pobre, estão nem aí para preto, não estão nem aí para gente humilde. Mas eles são 7 caras lá que eles falam qualquer processo que vocês quiserem colocar. Nós oferecemos para a Secretaria de Educação um projeto, na Lei 10.639, ela falou assim, ó, não posso pôr em prática o que a bancada evangélica não deixa. A Secretaria de Educação falou isso para nós. Grave também pra caramba. E ela é o afrodescendente. Mas é isso, pessoal. A gente tá aí. Eu já acho que vai fazer outras conversas, mas já. Obrigado aí pelo apoio. Espero ter dado uma distribuição. Obrigado. Pô, então o pessoal no violão agora para tocar, né? Vamos para a mesa aí, que é legal. Viver